rota pré-programada. Onde havia razela fazia uma curva fechada, era um local perfeito para uma emboscada. 4 pelotões de partisãs, 16 homens e uma mulher se prepararam para realizar a maior e mais bem-sucedida, mas também desastrosa ação de sua guerra. Preparammo in un carretto da spazzino una mina con 18 kg di ritoro complessivamente, non sto a darvi i particolari perché sarebbe inutile. E questo lo portai io dal Colosseo fino in via Rasella. Poi su via del Boccaccio c'erano altri 4 compagni, i quali avevano come arma d'attacco delle bombe da mortaio Brixia, che era il mortaio d'assalto dell'esercito italiano, modificate a bombe a mano. Cioè era stata tolta la figura di volata e vi era stato introdotto una breve miccia a 4 secondi, accendendo la quale venivano lanciate e venivano usate come bombe a mano. 52, io accesi la miccia della mina che stava nel carrettino alle 15:52 del 23 marzo. E tra l'altro molti di loro, dalle loro bombe a mano, che avevano la cintola, queste bombe, queste granate tedesche, il manico, no? E furono uccisi dalle loro bombe a mano e esplosero per simpatia sull'esplosione del carrettino. O batalhão Bozen foi destruído. De 156 soldados, 33 morreram e 60 foram feridos. Quando Hitler, enfurecido, ouviu as notícias na Toca do Lobo, seu quartel-general na Prússia Oriental, suas ordens foram simples. He wanted to make a reprisal that would make the world tremble, he said. That was what he said. And he demanded that 50 Italians be killed for every German soldier who lost his life. Catherine decidiu que 10 vidas italianas e não 50 para cada alemão morto seria uma retaliação suficiente. Mas isso não diminuiu a consternação dos diplomatas alemães em Roma e um deles resolveu agir. Eugen Dollmann tinha 2 funções em Roma. A visível era como coronel da SS, e a outra era fazer tudo o que pudesse para evitar o andamento do que ele via como uma inevitável derrota de Hitler. Desanimado com os relatos da fúria de Hitler, Dollmann correu a avisar padre Pancrazio, o contato pessoal do Papa com a ocupação, do que estava por vir. Ele queria que Pancrazio informasse ao Papa e que o fizesse pedir aos alemães um adiamento nas execuções, para permitir que os ânimos esfriassem e se pudesse encontrar uma punição menos drástica. A falta de ação que se seguiu terá sido resultado de não terem passado ao Papa a informação sobre a planejada barbárie? Um documento do Vaticano recentemente aberto ao público, conhecido como Nota Governatorato, foi recebida e protocolada pelo Secretariado de Estado do Vaticano às 10h15 de 24 de março de 1944. Descrevia os eventos na Via Rasella e afirmava laconicamente: as medidas de reação ainda são desconhecidas. Entretanto, é conjeturado que para cada alemão morto, 10 italianos serão executados. A reação do Vaticano foi coerente com sua costumeira política de neutralidade, silêncio, para manter a confiança e a indulgência dos alemães. Sem nenhuma solicitação do papado por adiamento, a máquina de matar de Kepler seguiu em frente. Tendo recebido um prazo de 24 horas, Kepler precisou trabalhar a noite toda na lista de candidatos à morte. Ele esperava encontrar grande parte deles junto aos prisioneiros já condenados à morte ou à prisão perpétua. Mas, ao encontrar apenas 3 nessas condições, ele precisou improvisar de qualquer jeito para atingir a cota de 320 nomes. Ele ordenou que fascistas italianos capturassem vítimas, mas a morte de outro soldado alemão exigiu outros 10 para a execução. Naquela manhã, Kepler teve 10 judeus presos e colocados em um caminhão. Ele continuou a escolher as vítimas a esmo. Precisava dar o exemplo de um soldado alemão cumprindo seu dever. E ele cumpriria, de um modo que Roma nunca mais esqueceria.
God's hands. We are the people that do God's work. Seus rituais são enigmáticos. Unless you mortify yourself, you'll never be a prayerful soul. Amen. E alguns garantem que é uma seita maligna. They transform people into robots. A verdade sobre o Opus Dei em Decifrando o Passado. Esta noite, às 21 horas, somente por The History Channel. Não são super-heróis, mas encontram tudo o que procuram. Não são marinheiros, não são caçadores de tesouros, mas trabalham no fundo do mar. São mais do que investigadores. Trazem em suas mãos a história submersa. São detetives das profundezas. Em sua nova temporada, todas as terças, às 23 horas, tudo está inquietamente tranquilo. Somente por The History Channel. Conceberam o impossível, construíram o inimaginável. Egito, construindo um império, em março. Somente por The History Channel. Comecei a sentir uma camada áspera no meu dente. Meu dentista disse que era tártaro e que eu podia ter problemas maiores. Ele me sugeriu que eu mudasse para o creme dental que ele usa, Colgate Total 12. Está clinicamente comprovado que Colgate Total 12 reduz o tártaro em até 55% e protege por 12 horas contra os principais problemas bucais. Meus dentes são mais limpos agora. E meu dentista diz que minha boca está muito mais saudável. Colgate, a escolha dos dentistas. E a minha também. Todos temos vivido histórias que merecem ser contadas. Foto tirada em um hangar do campo de aviação de Maracay em 1928, que registra a visita de Charles Lindbergh e seu Special St. Louis à Venezuela. Chegada da missão aeronáutica italiana a Buenos Aires em 1919. Meu tio, Hector Pizzigato, era integrante desse grupo. 1968. Primeiro caminhão profissional de bombeiros da cidade de Xalapa, em Veracruz, México. O bombeiro que conduz o caminhão é meu pai, Manuel Herrera Viveiros. Fotos para o futuro. Acesse www.thc.tv. Envie suas fotos e faça parte de nossa memória. Somente por The History Channel. As maiores e mais incríveis coleções que o dinheiro pode comprar. Desde veículos mais radicais. I personally don't believe I'll ever stop collecting. Até a mais exclusiva relíquia desportiva. A música e os brinquedos mais cobiçados. Coleções particulares em Maravilhas Modernas. Especial de 2 horas. Na próxima segunda, às 21 horas. Somente por The History Channel. Herbert Kepler, coronel da SS, fazia sua lista de morte escolhendo ao acaso pessoas detidas ou em vias de serem libertadas, até que foi obrigado a selecionar lojistas, soldados italianos, policiais, judeus, professores, estudantes, arquitetos, padres, idosos e adolescentes. Kepler fez cálculos horríveis. Ele tinha 74 homens sob seu comando. Portanto, o número de executores era menor na proporção de 5 para 1 em relação aos condenados. Ele descreveria seu plano com orgulho. Calculei o número de minutos necessários para a morte de cada um dos 320. Eu tinha as armas e a munição computadas. Dividi meus homens em pequenos pelotões que funcionariam alternadamente. Ordenei que cada homem disparasse apenas uma bala. Especifiquei que o projétil devia entrar no cérebro da vítima pelo cerebelo a fim de não desperdiçar balas. Naquela tarde, os italianos condenados foram colocados em caminhões e levados como gado para fossas abandonadas em uma área onde cristãos haviam sido condenados ao martírio. As execuções seriam totalmente impiedosas. As fossas ardeatinas eram uma perfeita câmara da morte, eliminando problemas de testemunhas e de ocultação dos corpos.